Bom dia, meus queridos amigos. Boa tarde ou até mesmo boa noite. Depende da hora e o lugar em que você for ver e assistir esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Pessoal, antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, dar o like e compartilhar esse vídeo aos irmãos da CCB. É de extrema importância que você faça isso para que o nosso canal venha crescer e para que o conteúdo que vocês venham consumir no YouTube não seja um conteúdo sensacionalista. Enquanto muitos que fazem sensacionalismos têm nos seus seguidores pessoas que os ajudam a crescer o canal, vocês retêm esse conhecimento e depois vocês falam, muitos do ministério nas suas igrejas, o que eu falo aqui, dizendo ainda que foi Deus que revelou para vocês. Então hoje eu vou deixar bem claro algumas coisas aqui. Pode ser que esse seja o último vídeo do meu canal falando sobre a CCB. Eu não vou fechar o canal. Vou continuar falando de evangelho, mas falando sobre CCB. Então eu vou deixar algumas coisas bem claras aqui antes de começar esse vídeo hoje. Hoje eu vou falar do vídeo que o filho do irmão Cláudio Marçola expôs publicamente, tá? Tem alguns pontos que eu vou tratar com vocês. E eu recebi muitas informações. Ó, eu recebi esse vídeo ontem de noite, tá? Por volta das, acho que 11 horas, horário americano, meia-noite, horário de Brasília. Então eu recebi esse vídeo e eu vi que alguns críticos do ódio receberam também praticamente quase que na mesma hora, tá? Vi que já fizeram os vídeos ontem à noite, porque assim, eles querem postar primeiro, quem tem a notícia. Eu não faço questão. Primeiro eu analiso o que me mandaram. 95% das coisas que me mandam aqui, irmãos, eu não posto. Não posto conteúdo de fofoca, não posto conteúdo difamando ninguém, não posto conteúdo de caso do ministério que assim, que vai difamar alguém. Nunca fiz isso no meu canal e não vou fazer. Então 95% do que me mandam aqui, irmãos, vamos até mais, vamos 98%. Eu não repasso, morre aqui em mim. Tem algumas coisas que não tem como, não são as coisas que vazam. Então eu não fui o primeiro que postei o vídeo do filho do irmão Cláudio. Se ninguém colocasse na internet, eu não iria colocar, tá? Mas foi um vídeo público. E as informações que eu tenho, que são muitas e de várias fontes, que não vem só desse vídeo, vem de antes. Eu tava fazendo já eu já tinha mais ou menos ideia do que estava acontecendo, tá? E eu quero passar algumas coisas para vocês aqui. Bom, primeiro de tudo, por que na CCB acontece esse tipo de coisa? E derrubar, Primeiro, por que a CCB está se autodestruindo? Os próprios membros da CCB estão destruindo a CCB. A CCB tem um jargão que veio, não sei se foi do ministério, veio do ministério, que a palavra de Deus é o que sai da boca deles, né? A gente ouviu isso do irmão Cláudio, numa frase infeliz, e eu ouvi isso a minha infância inteira. Eu tenho que ser honesto com vocês no que eu falo aqui. A vida inteira a gente ouviu isso. Por quê? Para que eles não sejam contestados se, num acaso, falar alguma coisa em cima do púlpito, cometer uma heresia. Nisso eles detêm o controle sobre a Irmandade, porque se você não pode ser contestado, você é praticamente um deus na Terra, um semideus. E infelizmente essa é a cultura da CCB, irmãos. Infelizmente. Tá mudando? Tá. Vai demorar muito. Então é assim, como funciona agora no YouTube? É simples. Por que a CCB não faz um canal? Porque não é interessante para as duas políticas que tem lá dentro. A política que está no comando, né? Não é interessante ela compartilhar com a Irmandade, até porque eles não precisam da aprovação da Irmandade. E do contrário também do lado da oposição também não é, porque assim eles podem manipular os influenciadores. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem mais ou menos como funciona. É assim, ó. Eu posso falar porque eu já estou há 1 ano e meio no YouTube, né? Falando de CCB. É assim que funciona.
Eu vou falar porque, no caso também aqui dos 5 anciões, foi assim que funcionou. Eu filtrei bem. É que eu sou uma pessoa, irmãos, que eu não vou postar uma coisa que me mandam assim de cara sem checar. Está na minha índole. Eu, Thiago Panzarini, faço as coisas com credibilidade. Eu procuro fazer as coisas com excelência. Por quê? Porque eu fui criado sendo joalheiro, um ourives, fazendo joia. E joia tem que ser serviço de excelência. Você mexe com materiais nobres. E eu levei essa filosofia, antes mesmo de eu me batizar, de eu entender o que era evangelho, já sendo crente, já nascido na congregação, mas não entendia, levei essa filosofia na minha vida. Então, excelência. Não existe problema e não existe resolução. Eu, todavia, não me deparei na minha vida com nenhum problema que não havia resolução. Alguns eu entreguei nas mãos de Deus. Tá? Mas o que eu pude resolver, o que eu teria que me vingar para ter revolução, eu entreguei nas mãos de Deus. Mas o que eu pude resolver, eu resolvi. Então, como funciona? Funciona assim na CCB. Sempre funcionou assim, irmãos. Como que os irmãos do ministério, geralmente tem alguns irmãos que eles gostavam, que tinham sabedoria, ele via que o irmão tinha sabedoria, o que ele fazia? Ele estava sempre com esse irmão. E nas conversas ele ia pescando o que aquele irmão falava, e aí ele usava na palavra uma frase, modificava a forma de entender, e dizia que era Deus. Por quê, irmãos? Eu acredito que Deus revela para o homem na hora? Acredito, porque já aconteceu comigo várias e várias vezes, acontece até hoje. Acontece. Mas, irmãos, vamos lá dentro da Bíblia. Vamos buscar a Bíblia, que é o que interessa para nós. Em todo o período de tempo bíblico, desde lá da volta da aliança de Deus com o homem, através de Abraão, quando a Bíblia cita essas gerações, ela cita que em toda geração da Terra, houveram 2 no máximo homens que realmente Deus falava com eles, os homens que Deus compartilhava a sabedoria. Isso naquele tempo, irmãos, em que a sociedade não estava tão corrompida moralmente como hoje. Não mudou nada. Pouquíssimos são os homens que Deus conversa, que têm um relacionamento com Deus. A maioria das pessoas vão na igreja por como que eu falo para vocês, tráfico de influência, conseguir ali gente para divulgar o seu negócio, para abrir um negócio e enriquecer da igreja. Quando não é isso, é poder, geralmente são milionários, gente com indústrias grandes que querem ser vistos, famosos, e o único jeito é através de uma igreja. E algumas pessoas que elas vão na igreja assim, se eu sou... Por isso que mudaram o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, não me faltará. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Não, eu vou na igreja, Deus cuida de mim, eu sendo crente, nada vai de mal acontecer comigo, que vai contra o que fala a Escritura. Então são esses tipos. 99% está composto disso na igreja. Pessoas que vão na igreja, se o Senhor não falar comigo, eu não volto mais na igreja. É esse tipo de gente que acaba, né, o ignorante, o que não busca o conhecimento. Aonde que eu posso encontrar o conhecimento? Aonde fala de Jesus? Qual é o livro que fala de Jesus? Qual é o único livro que detalha a vida de Jesus, dos apóstolos, dos discípulos, dos profetas do passado? Esse aqui, ó. Não tem outro, irmãos. Não existe outro. É só esse aqui. Esse é o único autorizado, selado e revelado por Deus. Pela manifestação dele, né? No começo, pela manifestação dele, plena através de Jesus Cristo e pela guia do Espírito Santo. É só esse livro, irmãos. Lógico que tem outros livros que ajudam no entendimento desse livro, ou seja, os outros livros têm que ajudar você a entender esse. Não são necessários se você tiver o Espírito Santo, mas todavia pode abrir a mente de alguma forma. E a congregação, por falta disso aqui, do conhecimento disso aqui, ela vive de jargões. Essa é a verdade, irmão. Isso é uma realidade que nós não podemos esconder. E aí, hoje no YouTube, o que acontece? Muitos irmãos do ministério, eu posso falar porque eu tive 4 anos no meio do ministério, pegam pregações, irmãos, às vezes de outro pastor. E isso não tem nada de ruim. Nós podemos pegar outras pessoas como base para formatar um pensamento. Não tem nenhum problema nisso. Na Terra todo mundo faz isso. Todos os business da Terra são baseados nisso. Tudo, irmãos, tudo. Eu não vou falar porque
Esse vídeo vai estender muito, irmão. Se eu quisesse falar mesmo, olha, o que acontece? Alguns, irmãos, eu percebo aqui, ó, meu vídeo. Quando o meu canal nem existia ainda aqui no YouTube, eu só falava no Facebook, e eu tinha uma forma agressiva porque eu estava magoado, porque a congregação cometeu uma injustiça comigo, eu estava magoado. O que acontece? Mesmo que eu falava aqui, o que eu falava aqui era verdade, tem muitos irmãos lá no Braz que pegavam esse canal, era pouquinho, mas eram irmãos do ministério. Depois eu via lá no culto online. Tá? Depois eu via lá no culto online. E foi Deus que revelou para eles. Exemplo. Uns 12 anos atrás, eu questionei alguns irmãos do ministério na região Boston. Irmãos, por que vocês não fazem a Santa Ceia no copinho, né? Vocês oram pelo vinho, oram pelo pão, e depois, do mesmo jeito que vocês cortam o pão, vocês botam o... Não, o que? Você está querendo mudar a doutrina? Isso é heresia. Eu falei, tá bom. Não tá mais aqui quem falou. Porque eu não vou ficar discutindo, né, irmão? Passou a pandemia, o que aconteceu? E nunca mais vai voltar a ser do jeito que era. Por quê? Porque nós temos os usos e costumes colocando nós como fonte únicas. É a igreja única que salva. E isso está em toda a congregação, irmãos. Infelizmente, essa é a cultura da CCB. E nós estamos tentando mudar e já está mudando muitas coisas. Mas é uma cultura, irmãos, centenária. Então, assim, eles pegam o que você fala. Tem irmãos aqui do ministério, me ligam, irmão, direto. Eles pegam o que eu falo, eles conversam comigo 1, 2 horas, eles pensam e depois eles vão nos seus cultos e usam o que eles falaram comigo como pregação de palavra. E foi Deus que revelou. É assim que funciona. Sempre soube que é assim, irmãos. Eu sempre soube, mas eu reconsidero. O que aconteceu, irmão, no caso do irmão Cláudio? No Cláudio Marçola. O irmão Cláudio Marçola, ele fez uma coisa que ninguém nunca fez. Fez revoluções na igreja, mudou muito. Né? Ele não é o ancião mais velho de ordenação, nem de idade, mas ele conseguiu, pela sua facilidade. O irmão Marçola tem... Eu não conheço o Marçola pessoalmente, mas pelo que eu ouvi falar e pelo que eu observei, ele é um exímio político. Ele sabe como tratar as pessoas. Entendeu? Não é que ele faz isso de maldade, não. Ele sabe como tratar as pessoas, irmãos. E o irmão Cláudio, como o irmão Salvador, são 2 homens idôneos. Porque do tempo que eles já são pessoas públicas, eu não tenho conhecimento de nenhum escândalo, nem de um nem do outro. Então o irmão Cláudio tinha esse... E quando o irmão Cláudio se ascendeu ao poder, o irmão Cláudio fez uma coisa que ninguém nunca havia feito. E quando alguém tentou fazer lá no Paraná, foi abafado. E foi descentralizar o poder de São Paulo, capital do Braz. Essa é uma conjectura minha, tá? O irmão Cláudio descentralizou o poder do Braz. O que ele fez? Ele trouxe os irmãos do interior de São Paulo. Irmãos que Deus abençoou muito, pessoas de confiança dele. Do interior. O interior de São Paulo, irmãos, se você for pegar aí nos mapas de crescimento econômico, foi o lugar que mais cresceu no Brasil, disparado. Hoje, o interior de São Paulo hoje é quase igual à capital, em termos de oportunidade de emprego. A minha cidade de Jundiaí mesmo, ela chega a superar São Paulo, em proporção de população, qualidade de vida. Tanto que Jundiaí, todas as pesquisas, ela é primeira ou segunda em qualidade de vida e melhor cidade do Brasil. Então foi saindo para o interior. E o irmão Cláudio entendeu esse movimento e trouxe pessoas que ele conhecia. Nada mais que normal. Eu vou governar, eu tenho que criar uma base de confiança. E isso causou uma divisão, um racha com, né, irmãos, os cardeais ali. Cardeais sem querer falar, irmãos, pejorativamente, só para vocês entenderem que o conselho são os cardeais, vamos comparar com a igreja católica, né? E o que aconteceu? Começou a trazer burburinho. E na congregação, irmãos, tem um problema muito sério. E quando eu fui para o ministério, eu sofri com isso e possivelmente foi isso que me tirou. Né? E quando você tem alguma coisa contra o seu irmão, você não faz o que a Bíblia manda. Você não chama ele para conversar e resolve ele. Nem que vocês tenham que sair no tapa. Mas vocês não podem deixar aquele sentimento, que é o fermento de Satanás, crescer. Então o que acontece? Os irmãos não fazem, porque falta hombridade para alguns. Não chega no irmão e fala, irmão, não gostei que você fez. Eu fiz isso várias vezes. Você fez isso, e eu fui tratado como louco, como encrenqueiro, porque eu estava seguindo as escrituras. A palavra de Deus é bem clara, irmãos.
Você tem alguma coisa contra o teu irmão? Vai lá resolver antes de você ir pra ceia. Ou outra parte que fala assim, né? Se você e teu irmão tem alguma coisa, vai lá se reconciliar com ele. Não se põe o sol sobre a tua cabeça sem antes vocês se reconciliarem. Ou seja, não deixe passar daquele dia. E na congregação isso não existe. Então o que acontece? Um pega a birra com o outro, com o que o outro fala, e ele guarda aquilo. E ele vai usar aquilo numa oportunidade. É assim que funciona dentro do ministério. O ministério da congregação, pelo menos a parte que eu conheci, é totalmente infantil. Infantil, irmãos. Infantil, birrento. Sabe aquela coisa de criança? Só que as crianças têm uma diferença. Elas brigam e depois elas estão juntas de novo. Na sinceridade. Na congregação, não. Eles brigam, faz de conta que fizeram as pazes, mas ficam esperando a oportunidade de passar a perna no outro. E foi exatamente o que aconteceu com o irmão Cláudio. Ele descentralizou o poder do Braz, levou para o interior, e isso incomodou algumas pessoas. Tá? Um desses casos, o famoso, irmãos, foi, que não é do interior, mas foi a famosa volta do Samuel Trevisan lá, que ele subiu no púlpito. E já estava certo, irmãos, entre o conselho dos 5, que o Samuel Trevisan ia voltar. Estava certo, irmãos, entre o conselho dos anciões. Ia voltar como ancião em Barueri. Estava certo. Foi barrado aonde? No conselho dos 200 mais velhos. Foi aí que foi barrado. Tá? Então, irmãos, é isso. É difícil você conseguir unidade? É difícil. Mas ganhar o respeito de todos é fácil. É só você ser honesto, ter uma balança justa. O irmão Cláudio, irmãos, começou a incomodar. Então as pessoas já começaram a fazer uma maquinação. E não é o irmão Salvador que está por detrás disso. Não é os irmãos dos conselhos do 5. Pelo menos o que eu tenho de informação. E essas informações são boas. Tá? Então, o que aconteceu? O irmão Cláudio ficou realmente muito enfermo. Ficou, irmão, muito enfermo. A mente dele não estava 100%. Eu vi relatos que o irmão que apresentou para ele já não sabia mais quem era o irmão minutos depois. Isso é um relato, eu não sei se é verdade. Ele não estava bem nas pernas, irmãos. Lá no culto de Lou, eu estava na direção... Eu estava filmando, estava filmando mais perto, irmãos. Estava de frente. Por quê? Porque eu pedi autorização para filmar. De todos que estavam ali, irmãos, acho que o único que foi lá na frente pedir para o ministério se podia filmar o culto fui eu. Eu fui pedir. Eu fui convidado para estar lá, fui convidado pelo ministério para estar lá, eu não ia, tá? E mesmo assim eu fui lá e pedi, irmãos, para filmar. Porque eu não ia filmar mesmo. Eu ia fazer só um vídeo rápido da entrada, mas eu pedi, porque eu vi que tinha outros críticos destrutivos que estavam filmando e eu não achei justo. Foi através desse canal que você entendeu todo o processo verdadeiro, sem aquele monte de achismo, monte de falsaria. Então eu não achei justo que na hora do maior... E depois alguém falou que o irmão Luiz Carlos pediu para mim parar de filmar e eu parei na hora da palavra. Ponto. Eu tenho isso prova, eu tenho essa mensagem como prova. Já postei no meu canal, tá aí, quem quiser ver. Então, meus irmãos, o que acontece com isso? Olha essa análise. Nós temos que entender como funciona a congregação. Porque as pessoas, os irmãos da congregação, eles querem subir cargo. Eles almejam o poder. Infelizmente, não tem um sistema às claras. A igreja não tem um sistema de comunicação às claras, não tem um sistema de ascensão de presbítero às claras, é tudo eleição, escolha, participação, é tudo indicação. Então o que acontece? Todo mundo que começa a entrar, o cara entra para cooperador de jovem, já com a intenção de ser cooperador de adulto, é um exemplo. Então você vai num culto, você vai ver isso que eu vou falar para você vai ver isso claramente. Você vai num culto de jovem, o cooperador de jovem, ele não prega pro jovem, ele não faz Alguns fazem, eu estou falando, irmãos, a maioria, tá? A maioria. Não estou falando todos, a maioria. Então ele prega para adulto no culto de jovem. E a criança sai de lá sem entender nada. Não prende a atenção da criança. Não tem uma forma didática de ensinar uma criança. Quando o cara é cooperador de adulto, ele começa a ter rusga, né? O cooperador de jovem. Por quê? Porque querem ascender para ancião. Abre a vaga, morre ou acontece alguma coisa, para ancião, fica aquela disputa interna. Os familiares, aí sai a fofoca. É assim que funciona, irmãos. Eles não estão satisfeitos. Aí tá. Por quê? Porque ele acha que quando ele chegar para ancião, ele vai ter poder de mudar, vai ter implantar do jeito dele. Aí ele chega para ancião, ele percebe que não é assim. Que ele é um ancião novo. Ele tem que ser um ancião regional. Aí o que ele faz? Ele vai fazendo a mesma coisa, né?
usa de familiares, de amigos, joga uma fofoca, fala o que aconteceu dentro da reunião do ministério, fala para um, fala para outro, e essas notícias vão espalhando. Imagina isso, irmãos, em milhares de irmãos, em todo o Brasil. Quantos que vão chegar aonde chegou o Marcelo e o Salvador? 5, são o conselho dos 5. Presidente, 1. Você está entendendo, irmãos? Eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Eu estou mostrando para vocês exatamente o modus operandi, como funciona. Então, não existe santo ali, irmãos. Se você conseguiu chegar ali, segundo o modus operandi da CCB, não é porque Deus te quis ali, não. Não, irmãos. Foi porque você teve que fazer muita política. Então fica assim, ó. Um tem o rabo preso com o outro. Aí eu sei do que você fez, você sabe do que eu fiz. Eu não falo do seu, você não fala do meu. E se você falar, irmão, se alguém de fora falar, essa pessoa passa a ser mal vista, porque você quebra o brotherhood. Você quebra o pacto de irmandade. E 100% maçonaria isso aí, esse estilo de governo. Parece perfeito, mas quando você está lá dentro, você vai ver que não é assim. Se não há justiça, não há perfeição. Se tem que encobrir o outro que fez coisa errada, não há perfeição. Como filantropia é perfeito. Como Cristo, como uma nada. Será que a maçonaria não é uma entidade cristã, né? Então, meus queridos, é isso. Aí os homens que são milionários vão para ancião, porque agora, né, se observa, e tem que ser observado, irmãos. Você vai cuidar de uma... O que você observa para você colocar alguém para administrar? Se a pessoa sabe administrar o seu dia a dia. Então, uma pessoa bem-sucedida, supostamente, ela sabe administrar melhor. Bom, Cláudio fez excelentes coisas. Para mim, na minha opinião, foi o presidente que mais mudou a mentalidade da CCB, mas cometeu alguns deslizes, não foi, irmão? Irmão Cláudio. Eu vou te falar um dos deslizes que talvez você deve estar pagando agora. Lembra lá da Operação Lava Jato? Lembra lá do caso Petrópolis? Que o teu braço direito, advogado da congregação, que também é advogado das empresas do Samuel, né? Conseguiu livrar os irmãos da congregação que estavam até o pescoço de acusação da Lava Jato. Se eles são inocentes ou não, não sei. Só sei que houve escândalo. E o irmão acobertou. Não tirou o irmão do ministério até que se resolvesse o caso. Teria que ser feito. Por quê? Porque o irmão é uma pessoa que sabe, né, articular. Isso é inegável, irmão. Então, essas coisas, irmãos, sempre quando você vai entrar numa política, tem as pessoas que concordam com o que você faz e as que não concordam. Você começa a crescer, começa a virar pessoa pública, você tem que aprender a suportar a crítica, aprender a apanhar. E isso é bom para que o homem não... Deus fazia isso, irmãos. Deus fez isso com Salomão. Salomão estava muito grandão, quando ele achou que era ele, o Senhor suscitou inimigos para Israel. Deus faz isso. Quando o homem estava todo mundo trabalhando na unidade para querer se tornar igual a Deus, levantar lá a torre até o céu, o Senhor confundiu o pensamento deles, não se entendiam mais. Nem o idioma, nem falando o mesmo idioma se entendia, mas espalhou. Cada um foi para um canto. E ali criou seu próprio idioma, criou sua própria nação e até hoje é assim. Então é isso que acontece. Outra informação que eu tenho é que esse advogado, amigo do Marsola, eu não vou falar o nome, mas ele sabe quem que é, junto com o outro que o irmão Marsola queria trazer do interior, um ancião milionário do interior, para também fazer parte do jurídico, eles foram fazer, irmãos, algumas investigações e constataram alguns gastos excessivos, né, no cartão corporativo de alguns que tem lá. Foi a informação que chegou para mim. E antes de jogar no ventilador, eles resolveram tirar o Marsola, que já estava sendo articulado para ser tirado. É só você perceber o... Por quê? Porque ele começou a trazer os irmãos do interior e descentralizou o poder de São Paulo. Coisa que o Paraná tentou fazer também e foi altamente, né, tirado para fora, assim. Então é isso, irmãos, é a verdade. Então, decisões equivocadas, né,
mentes ultrapassadas. Se você... Olha, irmãos, um irmão que articula para tirar o outro irmão, que prejudica, irmão, você nunca foi cristão. Você não sabe o que é evangelho, você não aprendeu o que é cristianismo. Por quê? Porque Paulo fala que aquele que aborrece seu irmão é homicida. E depois, se você for lá em João, você vê lá em Apocalipse, também em Apocalipse, que o homicida não vai herdar o reino dos céus. Jesus falou, para cumprir os mandamentos dele na terra, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você tem que ser sincero nas suas atitudes, nas suas opiniões. E quando você articula para tirar um irmão, você não está amando aquele irmão. Você tem que chamar ele, conversar, expor, trazer outros irmãos, tentar abrir a mente dele. Aí, se não adiantar, você tem que expor ele à igreja, assim que manda. Não fazer as coisas por trás. Ah, é para proteger a obra. Que obra? Se não houver sinceridade, a obra não é de Deus, irmão. Se não houver honestidade, a obra não é de Deus. O que vocês não entenderam disso ainda? Então, mais ou menos é isso que aconteceu. Não foi o irmão Salvador, pelo que também não põe a mão no fogo pelo irmão Salvador. Mas até onde eu conheço, tem testemunho libado e é um cara servo de Deus. Não foi o Salvador que arquitetou isso, não. Foram os outros irmãos, não do Conselho dos Cinco, de outros conselhos abaixo do dos cinco, que arquitetaram. E aí, tirando automaticamente o Marçola, quem ficaria era o Salvador. E o irmão Salvador, irmãos, ele já tem uma outra personalidade. Ele já é mais, vamos manter o do passado, vamos manter o que estava ganhando. Ele já tem uma mente mais... ele é um homem mais bom, influenciável. Tanto é que o CH dos 5 aqui, ele não foi no Marçola pedir misericórdia, ele foi aonde? No Salvador. E o Salvador ia livrar a cabeça dele, irmãos. Ia livrar a informação que eu tenho que ele ia livrar. Foi os outros irmãos que não... Principalmente o Marçola que bateu firme. Então é isso, é a política, é a carnalidade, né? Agora, o que me assusta é a pessoa articular desta forma, né? Ah, irmão, você não vai falar do caso do Nicolau? Irmão, o caso do Nicolau já foi. O Nicolau o senhor já levou, e o irmão Cury também. Um dos dois tá no inferno, irmãos. Porque não tem como o que aconteceu ali, tá os dois lá no paraíso. Não tem como. Um dos dois tá no inferno. O mentiroso tá no inferno, irmãos. Principalmente pelo escândalo que se levantou. Escândalo no vosso meio convém de ter, mas ai daquele pelo qual ele vier. Aí o pessoal fala, mas o filho do irmão Cláudio não podia ter vindo em público. Não poderia, porque nessa guerra não tem santo, irmãos. Não tem. Não poderia. Mas você põe no lugar do filho, vendo a dor do pai. Eu entendo, irmãos. Eu entendo. Entendeu? Eu entendo. Só que agora, ele deu o quê? Munição para os influenciadores que querem destruir a congregação, que na verdade são influenciados por irmãos que estão lá dentro do ministério, que querem se aceder ao poder e mostrando que está tudo ruim, é uma forma de mudar. Veja como que é, irmãos. Eu posso falar para vocês sem medo de errar, eu fui o primeiro que recebi essa informação aí, esse vídeo do filho do irmão Cláudio. E eu não postei. Eu queria ver quem que ia postar primeiro. Queria ver qual que era a diferença do tempo que eu recebi a mensagem e que outra. A diferença foi curtíssima. Quase na mesma hora. Ou seja, é assim que funciona. Os que são a favor da CCB, eles vão mandar o vídeo para quem? Para mim. Como o Paulo. Entendeu? É pra gente que vai chegar esses vídeos. E quem é contra, quem tá querendo poder, vai mandar para quem? Para os críticos do ódio. E deixa que eles façam o trabalho por nós. Isso chama manipulação, irmãos. Eu não estou aqui vindo defender nem o irmão Salvador e nem o irmão Cláudio. Estou vindo trazer para vocês os fatos. Acho o irmão Salvador um cara servo de Deus, mas o irmão Salvador não tem perfil de líder. Pulso. Um líder, irmãos, ele não é o homem mais perfeito, mas ele é o homem que todo mundo teme pela sabedoria, como Salomão foi. E ele sabe encaixar as pessoas certas nos lugares certos. Ele sabe exatamente a função que cada um realiza com excelência. Mas as pessoas querem o poder, irmãos. Não estou falando que é o Salvador, não. Estou falando as pessoas
Elas não têm uma noção crítica de si mesmo. Né? Não tem. Elas acham que elas têm aptidão para uma coisa que elas não têm. Então foi isso que aconteceu. Não é que o irmão Salvador que fez um golpe, não. Foi articulado um golpe para tirar o Cláudio? Foi. Foi, irmãos. Foi porque eu tenho informação que foi. O irmão Cláudio já voltou? A saúde dele está restaurada? Ele tem que voltar para o conselho. Ele tem que voltar para a presidência. Ele não morreu. Segundo a Constituição da congregação atual, ele não morreu, irmãos. E ele também não renunciou. Ele não tem uma assinatura dele de renúncia. Um golpe. E não foi do irmão Salvador, irmãos. Pelo menos a informação que eu tenho não foi. O irmão Salvador, ele assumiu porque ele é o segundo. Cabe agora a quem? É o irmão Salvador trazer o irmão Cláudio de volta. Sabendo de tudo isso, né? O que tem que acontecer na congregação? Esses que estão angariando poder, aí também não vai ficar ninguém, né? Estão angariando poder, eles têm que ser identificados. Quem manda informação para crítico destrutivo tem que ser identificado e ser tirado do rol de membro, não é nem do ministério. Tirado, perder a liberdade. Porque você está jogando contra a instituição que você faz parte, em que você ministra. Isso se chama espionagem, irmãos. Isso se chama mercenário, mercenato. A congregação é uma nação, irmãos. A congregação tem mais população que o Uruguai, acho que talvez que o Paraguai. Tem muitas nações na Terra, a congregação tem mais população, mais membros do que alguns países. Mais de 30% dos países do mundo tem de população. A gente não pode mais, irmãos, governar sem uma boa forma de comunicação, um canal no YouTube. Não tem como mais, irmãos. Não tem como você viver no passado. No passado tinha 300 mil, lá nos anos 70. Hoje nós temos de 5 a 6 milhões de membros. Não tem como. Não dá para você restringir tudo que acontece no mundo a cinco pessoas, a conselhos só de anciões antigos com mentalidades antigas. Tem que ser feito conselhos paralelos, conselhos de influenciadores, pessoas que influenciam. Tem que ser feito conselho dentro da congregação, conselho dos irmãos que conhecem a Bíblia, que estudam teologia. Tem que ser feito um conselho, irmãos, de pessoas que entendem de leis, né? Para dar para o ministério toda essa base, o que pode falar, o que não se pode. Isso é proteger a instituição, não fazer o que vocês estão fazendo. Mas sabe o que, irmãos? Muitos vão pegar esse vídeo, não vão compartilhar, e vão falar o que eu estou falando dentro da reunião do ministério e vão falar que Deus que revelou. Enquanto isso, canais de odiadores seguem crescendo. Por quê? Porque os seus seguidores compartilham lá no WhatsApp, no outro lá, Telegram, grupos e grupos e grupos, irmãos. Enquanto nós temos que fazer o trabalho aqui sozinho. Faço sozinho, irmãos. Divulgo sozinho isso aqui. Ninguém nunca me pediu para fazer nada. Mas daí, quando precisa fazer um vídeo contando a verdade como agora, eu tô fazendo, irmãos, porque eu tô defendendo a verdade, não é? Mas já me ligaram já. Ah, irmão, mas um liga para um, que liga para um, até chegar em mim. É assim que eles fazem. Irmãos, eu não sou manipulável, não. Acho que os irmãos que me conhecem da congregação já sabem disso. Mas eu também não posso deixar, irmãos, uma coisa... Não foi golpe, não foi o irmão Salvador que articulou nada. Pelo menos o que eu sei. Também não põe minha mão no fogo por ninguém, porque eu já pus, ó, aqui, ó. O que aconteceu? Queimou. Então, irmãos, é isso. Marcelo descentralizou o poder da capital, da central, para o interior. E aí, meus amigos, mexeu no vespeiro. Pegaram a oportunidade que o irmão estava enfermo. E isso aí me falaram isso aí 3 meses atrás. O irmão estava lá no Albert Einstein, lá de cama, levaram um monte de documento para esse irmão, não podia nem quase não estava nas faculdades mentais boa naquele momento. Ele estava doente, sim, é verdade. Eu vi com os meus olhos, ele quase não conseguiu levantar da cadeira lá no culto de Lou. Os irmãos me falaram que ele estava enfermo. Me falaram que a cabeça dele já estava dando quase que um Alzheimer. Não sei se é verdade essa parte do Alzheimer, mas o que ele estava ruim das pernas, eu vi. Isso aí eu vi com os meus olhos.
Agora, ou muda esse sistema da congregação, você não pode colocar, irmãos, se for assim não é para ter ninguém mais lá, porque todos os irmãos têm mais de 65 anos. Força, vigor físico, até que esses irmãos têm bastante para vir aqui nos Estados Unidos, da forma com que eles vieram. De classe econômica, olha, eles têm muita disposição, esses irmãos, isso aí eu tiro o chapéu. E talvez disposição que eu mesmo talvez não teria. Mas, irmão, a mente vai falhando, a idade vai chegando, a mente ela começa, ela não é mais aquela mente nova, entendeu? A experiência vem chegando, mas não podemos ficar, irmãos, nas mãos de pessoas com pensamento retrógrado. Temos que ter pessoas também com pensamentos diversos para a gente entrar no consenso. Entrar no consenso. Ah, aí você vai citar para mim o filho de Salomão, que não ouviu os sábios e ouviu os seus amigos. Diferente, irmãos, ele ouviu os seus amigos. Estou falando de fazer conselhos. Pegarem pessoas, irmãos, pensantes da CCB. Teólogos, tem muitos teólogos aí, irmão, na CCB. Eu já trouxe vários aqui no meu canal. Influenciadores, pessoas que os irmãos da CCB ouvem, que dá CCB mesmo. Né? Pessoas que falam de política, né? Também não vai pegar a irmãzinha que ensina a se vestir, né? Porque não tem porque a irmã ser parte de um conselho de mudança, de instituição de como vai ser a congregação. Não tem como. Ela pode fazer outro trabalho dentro da congregação, ensinando as irmãzinhas no canal da CCB, a se vestirem. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. O problema é que vocês não querem. Porque nós temos essa cultura de pegar aquele que se destaca e esconder e usar a fala daquele que se destaca como se fosse nós que estivéssemos falando. Essa é a cultura nossa da CCB. Nós destruímos as pessoas que se destacam. É assim. Enquanto outras igrejas, irmãos, vão lá. A presbiteriana tem o Augusto Nicodemos, tem o Hernanes Dias Lopes, né? A igreja, acho que é Batista, tem lá o Paulo Júnior, outra igreja tem lá o Marco Feliciano, a Assembleia tem o Silas, outra igreja tem lá o Subirá. Então, os adventistas têm o Rodrigo Silva, que para mim é fantástico, mesmo eu não crendo na igreja, na doutrina da igreja adventista, mas o Rodrigo Silva é fantástico como historiador, arqueólogo e até como pastor também. E nós destruímos aqueles que começam a se destacar. Ah, meu irmão, mas toda a honra, toda a glória é Cristo. Nenhum homem consegue tirar a honra e glória de Cristo. Mas nós precisamos de homens, irmãos. Infelizmente, nós nos baseamos por homens. Se não fosse assim, Jesus não vinha como um homem, irmãos. E não deixaria os discípulos para sucedê-lo. Mandaria os anjos. Não era mais simples? Mas nós somos seres influenciáveis. Assim Deus os fez, para que nós temos o livre-arbítrio de saber decidir, nós temos que ser influenciados. O homem influenciado, irmãos, as más amizades corrompem os bons costumes. Essa frase é bíblica, essa que eu vou dizer não é. Diga com quem tu anda, eu digo com quem tu é. É a mesma coisa, é a mesma fala, só que de outra forma. Não é bíblica, diga com quem tu anda, eu digo com quem tu é. Mas as más amizades corrompem os bons costumes, foi Jesus que disse. Ou Paulo, não lembro. Então, irmãos, vamos... A CCB não tem um canal, não tem transparência, não, a gente não sabe lá, não tem. Tem que ter, irmãos, um canal transparente. Tem que ter um canal no YouTube fazendo programação da CCB. Já falei sobre isso, irmãos. Aí vaza um áudio do irmão aqui no Estados Unidos, não sabe como cresce. Vocês não sabem mesmo como fazer crescer. Vocês não sabem. Vocês não têm a mínima ideia de como fazer crescer. E vocês não procuram quem tem. Falta humildade. Fica só no meio da panela. Os anciãos que receberam os irmãos aqui, do Braz, que foram os irmãos que foram colocados no conselho. Tem irmãos que não tem condição de estar no conselho. São servos de Deus, alguns são meus amigos pessoais, mas não tem condição, irmãos, de estar num conselho, no conselho sim, não tem condição de tomar decisão. Não tem, mas tem gente que não tem, mas isso é difícil de encontrar no homem. Tanto lá em Israel, no tempo dos juízes, quando não tinha nenhum juiz, tiveram que buscar lá Jefté, que foi refutado pelos irmãos e pelos anciãos e criou liderança em outro lugar. Foram atrás dele porque não tinha. É difícil, irmão, você encontrar um líder.
Só que também não vamos esperar também que esse líder vai resolver tudo. Nós temos que mudar a nossa forma de pensar. Pega esse vídeo aqui e manda para os irmãos da congregação. Divulga, irmãos, porque assim a gente vai ver que o trabalho está dando resultado. Não, mas vem aqui, assiste conteúdo de graça, não dá um like. Não dá um like, irmãos. Não divulga. Depois vai lá na igreja e prega tudo que o irmão está falando aqui e diz que é Deus que mandou. Isso é honesto, irmãos? Será que você realmente conheceu Cristo? Já pensou se Cristo tivesse feito isso, irmãos? Retido conhecimento? Já pensou se os discípulos tivessem retido conhecimento? E quisessem se assentar na cadeira de Cristo? Esse é o espírito do anticristo, que rege muitas igrejas. E infelizmente rege também alguns na CCB. Então eu fiz esse vídeo aqui, irmãos. Né? Não ia fazer não. Deixa eles que se defendam. Minha mãe fala, eles são brancos que se entendam. Né? Não é nem nada de racista, não. Eles são negros que se entendam para você. Ou eles que são do mesmo partidário, do mesmo partido político, que se resolvam entre eles. Mas, irmãos, eu tinha que passar isso aqui. A verdade é, foi tirado por um golpe? Foi, porque senão ele estaria de volta. Foi o irmão Salvador? Não creio. Nas informações que eu tenho, não foi ele. Mas ele também está sendo usado, irmãos. Ele está sendo usado. Tem muito, irmãos, dentro da congregação, de todas as igrejas, tem muito satanista que está se acendendo ao poder por causa dessas manipulações. Sociedade secreta, irmãos, está no poder de todas as igrejas, está nos conselhos de todas as igrejas, irmãos. Todas as igrejas. Passou de 1000 membros, já tem lá uma sociedade secreta lá infiltrado. Por quê? Porque é assim que eles controlam, irmãos. Tá bom? Vamos ficar nisso aqui para não se estender mais. Era para ser um vídeo de 15 minutos. Acabou sendo um vídeo de 40. Eu estou aqui, o meu canal está aberto para o irmão Salvador. Se ele sentir necessidade de vir aqui conversar, irmão Tiago, o que o irmão falou lá não é verdade. Posso dar a minha opinião. Irmão Cláudio Marsola também. Meu canal está aberto para o irmão. E para qualquer irmão que foi citado aqui, ou do Ministério da Congregação, do Conselho, que quer vir aqui, né, conversar. Fazer a Irmandade, olhar, assistir o ponto de vista de vocês. Fazer a Irmandade, ver o que vocês estão pensando. O que tem de ruim nisso? Contar para a Irmandade o que será feito na administração, qual que é os planos. Acho que falta isso, irmãos. Esse tete-a-tete com a Irmandade. E não tem lugar melhor do que aqui na internet para vocês conseguirem isso. Lembra lá do culto de Lô, irmãos? Do conselho? Tinha 3.000, estava lotado. Eu faço um culto aqui, irmãos, todo domingo, desde a pandemia. E agora está atingindo a margem de 15.000 pessoas assistindo todo domingo. 15.000 visualizações todo domingo. 15. Tinha 3 lá em Lô. Só para vocês entenderem o tamanho da internet. Como ela pode ser usada como ferramenta para realmente, né, a mensagem atingir mais pessoas e mais rápido. Tinha 3.000 pessoas lá em Lô e estava lotado. 15.000 pessoas assistiam o culto aqui, de 12 a 15 todo domingo. Aqui. E eu não faço tráfego pago, quer dizer, eu não pago para divulgar o vídeo, tá? Eu só posto lá. 15.000 pessoas assistem. O evangelho sendo pregado. 5 teatros daquele de Lô. 5 vezes mais. O resultado disso? Eu não me importo, irmãos, com o resultado. Eu lanço a semente. O resultado não me convém. Também não fico buscando fama. Eu podia, irmãos, depois de ter saído, depois do que aconteceu lá em Lô, podia ter congregado em várias igrejas, ter feito política. Congreguei 2 vezes, irmãos. Aqui na igrejinha do Tennessee, aqui. 2 vezes, depois daquele episódio. O sentimento do verdadeiro homem de Deus é aquele que Paulo falou. Que João Batista falou. Que ele cresça e eu diminua. Tá bom? Essa é a mensagem que tá para vocês aí do ministério, para vocês fazerem uma alta reflexão. Principalmente vocês que mandam vídeo para esses críticos do ódio difamar a igreja, porque vocês querem se acender ao poder. Que eu cresça, que eu diminua e Cristo cresça. Menos instituição, menos poder, menos eu, mais Cristo. Mas eu tenho sérias dúvidas que vocês realmente estão na igreja por causa de Cristo. Quem vai julgar é Deus. Mas a Bíblia já me dá uma base. Tá bom? Meus queridos, a todos vocês que vão ver e ouvir esse vídeo, que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja sempre dentro do meu,
dos nossos corações. Grande abraço. Tchau, tchau.